Você já sentiu como se o mundo estivesse em rebelião contra Deus? Pessoas que parecem desprezar o que é sagrado, governantes que tomam decisões como se o Criador não existisse e momentos em que a injustiça parece dominar? O Salmo 2 começa exatamente assim, mostrando a realidade da humanidade que tenta se levantar contra o Senhor e seu ungido. Mas este salmo também nos lembra de uma verdade poderosa. Ninguém pode vencer o Senhor dos exércitos, e feliz é aquele que confia nele. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Salmo 2, versículo 1. O salmista nos apresenta uma cena de inquietação, nações e reis conspirando contra Deus. Mas toda essa rebelião é inútil diante do poder e da soberania do Criador. É como se Davi estivesse perguntando a cada geração: até quando o homem tentará viver sem Deus, sem reconhecer a autoridade do Rei dos Reis? Agora, respire fundo e reflita. Quantas vezes você se sentiu ameaçado pelo caos ao redor? Quantas vezes olhou para as notícias e sentiu medo, pensando que o mal estava vencendo? Este salmo é um convite para enxergar acima das circunstâncias, para perceber que existe um trono que jamais será abalado. O trono do nosso Deus é eterno e dele vem a verdadeira segurança. Imagine por um instante o cenário descrito pelo salmo: governantes e povos tramando contra Deus, como se pudessem derrubar o seu plano. E então, o verso 4 nos surpreende. Aquele que está entronizado nos céus ri. O Senhor zonda deles. Esse riso de Deus não é de deboche humano, mas de soberania absoluta. Ele olha para as ameaças humanas e simplesmente declara: eu continuo no controle. E aqui está o nosso primeiro ponto de oração hoje: confiança absoluta na soberania de Deus. Feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor Todo-Poderoso, eu entrego em tuas mãos o caos que vejo ao meu redor. Não quero viver com medo das decisões humanas ou dos problemas que o mundo apresenta. Eu confio que tu estás no trono, que nenhum plano contra ti prosperará e que a minha vida está segura em tuas mãos. Ensina-me a descansar na tua soberania e não no que vejo ao meu redor. Amém. Querido irmão e irmã, quando entendemos que Deus está no controle, nossa perspectiva muda. A ansiedade perde força e a paz começa a reinar em nosso coração. Porque quem olha para o trono de Deus entende que nada o surpreende. Mas este salmo não para por aí. Ele nos mostra que Deus não apenas reina, mas que ele estabeleceu seu Filho como rei sobre todas as coisas. É uma profecia messiânica, poderosa, apontando para Jesus Cristo como aquele que governa sobre céus e terra. O Senhor declara: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Salmo 2, versículo 6. E aqui surge uma pergunta para você refletir. Quem está reinando no trono do seu coração hoje? Muitas vezes entregamos o controle das nossas emoções e decisões ao medo, à preocupação ou até mesmo às opiniões de outras pessoas. Mas este salmo nos chama para reconhecer que Jesus é o único rei digno de governar nossa vida. Antes de terminar este primeiro bloco, quero que você guarde esta reflexão. Quando o mundo parecer desabar, olhe para o trono que jamais se abala. Quando lemos o Salmo 2, percebemos que depois de mostrar a rebelião das nações e a soberania de Deus, o salmista nos conduz para uma revelação ainda mais profunda. O Filho, o ungido de Deus, é o centro de toda autoridade e poder. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. Essas palavras ecoam pelo tempo, apontando diretamente para Jesus Cristo. Ele não é apenas um profeta ou um rei terreno, mas o Filho de Deus, o Rei eterno, aquele diante de quem todos os joelhos se dobrarão. Pense nisso. Todo o caos, toda a conspiração humana, todas as forças espirituais que tentam se levantar contra Deus, tudo isso já foi vencido por Cristo na cruz. Quando olhamos para Jesus, vemos o cumprimento da promessa de que Deus estabeleceu seu reino de forma inabalável. E aqui surge a pergunta que confronta nosso coração:
Será que temos verdadeiramente entregado o governo da nossa vida ao Filho de Deus? Muitas vezes tentamos conduzir nossa própria história, tomar nossas próprias decisões sem consultar o Senhor. E quando algo dá errado, sentimos medo, ansiedade e confusão. O Salmo 2 é um convite para enxergar acima das circunstâncias, para perceber que existe um trono que jamais será abalado. O trono do nosso Deus é eterno, e dele vem a verdadeira segurança. Agora feche os olhos por um instante e ore comigo. Senhor Jesus, Filho amado do Deus Altíssimo, eu entrego em tuas mãos o caos que vejo ao meu redor. Não quero viver com medo das decisões humanas ou dos problemas que o mundo apresenta. Eu confio que tu estás no trono, que nenhum plano contra ti prosperará e que a minha vida está segura em tuas mãos. Ensina-me a descansar na tua soberania e não no que vejo ao meu redor. Amém. Sentiu como o coração acalma quando nos rendemos ao governo de Cristo? O Salmo 2 nos mostra que aqueles que se levantam contra o Senhor enfrentarão a sua justiça, mas aqueles que se rendem ao seu Filho encontram paz e segurança eterna. E aqui entra um gatilho poderoso de reflexão. Se Jesus tem poder sobre as nações, sobre reis e governantes, será que ele não tem poder para cuidar das situações que tiram o seu sono? Não importa o tamanho do seu problema. Aos olhos do Rei dos Reis, ele é pequeno demais para ameaçar a sua autoridade. Talvez hoje você esteja lutando com desafios financeiros, problemas familiares ou preocupações com o futuro. Saiba que o Filho de Deus tem poder para reverter qualquer situação e transformar lágrimas em vitória. O Salmo 2 também nos lembra que Deus não ignora as ações dos que se opõem a ele. O verso 9 declara: Tu as despedaçarás com vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro. Esta imagem é forte e nos mostra que o juízo de Deus é certo. Mas para aqueles que estão em Cristo, existe segurança. Somos como vasos protegidos pelo próprio oleiro, seguros em suas mãos. Por isso, hoje, a nossa oração também é de entrega e confiança. Pai, eu descanso na certeza de que a justiça está em tuas mãos. Não quero viver com medo das injustiças humanas, porque sei que o Senhor é o meu refúgio. Fortaleça a minha fé e ajuda-me a confiar que o teu Filho reina e reina para sempre. Amém. O Salmo 2 chega agora a um ponto decisivo, onde sentimos o peso da justiça divina e o convite amoroso à rendição ao Filho de Deus. Depois de revelar que as nações se levantam contra o Senhor em vão, que ele estabeleceu seu Filho como Rei eterno e que sua soberania é inabalável, o salmista nos leva a um alerta profundo e transformador. Agora, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Salmo 2, versículo 10 e 11. Essas palavras soam como um convite e um aviso ao mesmo tempo. Deus, em sua infinita misericórdia, oferece aos homens a oportunidade de se renderem a Ele antes que sua justiça se manifeste. É como se o salmista estivesse dizendo para mim e para você hoje: não espere que a vida te pressione para reconhecer o senhorio de Cristo. Entregue-se agora, enquanto há tempo. Quantas vezes vemos pessoas correndo atrás do poder, de conquistas pessoais, de reconhecimento e se esquecendo de que tudo é passageiro? O Salmo 2 nos lembra de algo que o mundo prefere ignorar. Não há segurança fora da presença de Deus. E aqui vai uma pergunta importante para a reflexão. O que ainda está tomando o lugar de Deus no seu coração? Pode ser o medo, a ansiedade, a busca incessante por aprovação ou até mesmo o apego a coisas materiais. O Salmo 2 é um chamado para retirar os ídolos do coração e se render ao Filho, pois somente Ele garante paz verdadeira. O verso 12 traz uma das expressões mais poderosas deste salmo. Beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira pode se acender num instante. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Esse beijar o Filho é uma expressão de rendição, reverência e intimidade. No contexto bíblico, era um gesto de submissão ao rei. No nosso contexto espiritual,
significa colocar nossa vida totalmente nas mãos de Cristo, reconhecendo que Ele é nosso Senhor e Salvador. Agora, eu te convido a um momento de entrega em oração. Senhor Jesus, hoje eu quero me render completamente a Ti. Eu beijo os Teus pés em sinal de entrega, reconhecendo que sem Ti nada sou. Perdoa-me por tantas vezes tentar viver pelas minhas próprias forças. Reina em minha vida, em meus pensamentos e em minhas decisões. Que nada neste mundo tome o Teu lugar no meu coração. Amém. Sentiu a presença de Deus nesse momento? Quando oramos com sinceridade, o Espírito Santo nos envolve com uma paz que o mundo não consegue oferecer. É o refúgio do qual o salmista fala. O Salmo 2 termina com uma promessa que é também um alívio para a nossa alma. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Aqui está o clímax emocional do Salmo. Mesmo que o mundo esteja em rebelião, mesmo que os ventos da vida soprem contra nós, há felicidade e segurança para aqueles que se abrigam em Cristo. Esse refúgio não é apenas físico, mas emocional e espiritual. É aquela sensação de estar seguro mesmo quando tudo parece instável ao redor. Então eu te pergunto, onde você tem buscado refúgio? Se forem pessoas, dinheiro, status ou qualquer outra coisa terrena, cedo ou tarde virá a frustração. Mas, se o seu refúgio estiver no Senhor, ninguém poderá roubar a sua paz. Para encerrarmos este bloco, quero deixar esta declaração de fé para você repetir em voz baixa ou alta, como uma oração. Jesus, Tu és o meu refúgio e minha fortaleza. Não temerei o que o homem possa fazer, porque meu coração está firmado em Ti. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo orações e mensagens que fortalecem sua fé. Compartilhe esta palavra com alguém que precisa encontrar descanso nos braços de Cristo. Quando lemos o Salmo 2 com atenção, percebemos que ele não é apenas uma profecia messiânica ou um alerta aos governantes, ele é também um manual de vida espiritual para todos nós que desejamos permanecer firmes na presença de Deus. O salmista encerra com a poderosa declaração: Como são felizes todos os que nele se refugiam. Essa não é apenas uma promessa para tempos antigos, mas para hoje e agora. Refugiar-se no Senhor significa fazer de Deus o nosso abrigo diário, nosso lugar de descanso, segurança e direção. Mas como podemos viver isso de forma prática? 1. Comece o dia buscando o refúgio do Senhor. Não espere o caos bater à sua porta para lembrar de Deus. O Salmo 2 nos ensina que feliz é aquele que corre para o abrigo divino antes da tempestade chegar. Reserve seus primeiros minutos do dia para orar e declarar que Jesus é o Rei do seu coração. Isso muda a forma como você enfrenta todos os desafios. 2. Entregue suas preocupações ao Filho de Deus. Quando reconhecemos que Cristo é o Rei e que Ele governa sobre tudo, entendemos que não precisamos carregar pesos sozinhos. Lembre-se do convite de Mateus 11, versículo 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Feche os olhos agora e ore comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu entrego em Tuas mãos todas as preocupações que me cercam. Eu reconheço que Tu és o meu refúgio e que nada escapa ao Teu controle. Leva embora o medo, a ansiedade e a insegurança. Enche meu coração com a Tua paz. Amém. Pris, escolha viver debaixo da autoridade do Rei todos os dias. Muitas vezes, entregamos a vida para Jesus em momentos de oração, mas depois tentamos retomar o controle. O Salmo 2 nos lembra que a felicidade verdadeira está em viver rendido ao Filho diariamente. Quando tomamos decisões baseadas na palavra e confiamos na direção de Deus,
caminhamos com segurança, mesmo em meio à incerteza. Agora, reflita por um instante. Em quais áreas da sua vida você ainda não permitiu que Jesus reine completamente? Talvez sejam decisões financeiras, relacionamentos, emoções ou até mesmo projetos pessoais. Hoje é o momento de abrir mão do controle e dizer: Jesus governa sobre tudo em mim. 4. Seja um testemunho vivo da soberania de Deus. Quando o mundo vê sua vida firmada em Cristo, mesmo em tempos difíceis, isso se torna um testemunho poderoso. O Salmo 2 mostra que os que se rebelam contra Deus acabam em frustração, mas aqueles que o reconhecem brilham como luz em meio à escuridão. Aqui vai uma declaração prática de fé, para você repetir. Hoje eu escolho viver debaixo do governo de Cristo. Nada vai roubar a minha paz, porque o meu refúgio está seguro no Senhor. Você já imaginou como seria a sua vida se todos os dias você começasse entregando tudo ao Senhor e terminasse o dia agradecendo pelo cuidado dele? Essa prática transforma não apenas os nossos dias, mas também nos prepara para os desafios maiores com coragem e fé. Para encerrarmos este bloco, convido você a fazer uma oração de compromisso. Pai amado, eu escolho te buscar como meu refúgio em todos os momentos. Quero viver rendido ao teu Filho, Jesus Cristo, e fazer da tua presença o meu abrigo seguro. Me ajuda a aplicar este salmo na minha vida, para que cada decisão e cada passo reflitam que tu és o Rei do meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao momento final da nossa meditação e oração baseada no Salmo 2. Depois de caminharmos por cada versículo e aplicarmos suas verdades em nossa vida, podemos perceber que este salmo é um convite à rendição, confiança e segurança em Deus. O salmista começou mostrando o cenário de rebelião das nações. Depois, revelou a soberania de Deus, apresentou a autoridade do Filho e terminou com um convite para se refugiar nele. Tudo isso nos leva a uma conclusão poderosa. A verdadeira felicidade e paz só existem para aqueles que se rendem a Jesus e confiam na justiça de Deus. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração ansioso, sobrecarregado por notícias ruins, medos e incertezas. Mas hoje o Senhor está te lembrando. Não importa quão grande seja o caos do mundo, o trono de Deus permanece inabalável. Quando escolhemos beijar o Filho, como o Salmo 2 nos ensina, estamos declarando que Ele é o Rei da nossa vida, que nenhum outro governo, poder ou circunstância terá mais autoridade sobre nós. E é nesse lugar de entrega que encontramos paz para a alma e força para o amanhã. Agora, vamos fazer um momento de oração profunda e entrega total. Eu te convido a fechar os olhos e declarar junto comigo: Senhor Deus, hoje eu termino esta oração me rendendo completamente a Ti. Eu beijo o Filho em sinal de adoração, reconhecendo que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu entrego meus medos, meus planos, minhas batalhas e meus sonhos em Tuas mãos. Mesmo que o mundo pareça em desordem, eu descanso na certeza de que Tu estás no trono e que nada pode abalar o Teu reino. Que a Tua paz invada o meu coração e que eu viva todos os dias da minha vida debaixo do Teu cuidado. Em nome de Jesus. Amém. Sinta o peso da presença de Deus nesse momento. É como se o próprio Espírito Santo estivesse abraçando a sua alma e dizendo: eu cuido de você. Lembre-se sempre desta verdade. Quem se refugia em Cristo está seguro, mesmo que o mundo desabe. Não permita que o medo, as más notícias ou a insegurança roubem a sua paz. O mesmo Deus que estabeleceu seu Filho como Rei está cuidando de cada detalhe da sua vida. E agora, quero que você guarde no coração 3 aprendizados deste salmo. O mundo pode se rebelar, mas o trono de Deus é inabalável. Feliz é quem se rende ao Filho e deixa Jesus governar seu coração. Segurança e paz são encontradas apenas no refúgio do Senhor. Querido irmão, querida irmã, se esta mensagem falou ao seu coração,
Não saia deste vídeo sem tomar 2 atitudes de fé. Declare nos comentários: Jesus é o Rei da minha vida e meu refúgio seguro. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo orações que fortalecem a sua fé diariamente. Além disso, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam sentir a paz que vem do trono de Deus. Talvez você seja um instrumento que o Senhor vai usar para levar conforto e esperança a alguém que está à beira de desistir. E para encerrar, quero deixar uma mensagem final de fé e encorajamento. Não importa o tamanho do seu medo, o poder do seu Rei é infinitamente maior. Se refugie em Cristo e viva em paz. Que a paz do Senhor esteja com você e que o Salmo 2 se torne uma verdade viva no seu coração, lembrando todos os dias que quem confia no Senhor nunca será abalado. Nos vemos na próxima oração.